Graças a Deus. Amados, nessa manhã a gente vai continuar aprendendo aí a vencer os gigantes, continuar aprendendo como vencer os gigantes. A gente viu alguns gigantes até hoje aí, a gente aprendeu a vencer o gigante do medo, da ansiedade, do desânimo, da depressão, o gigante do ressentimento, o gigante da culpa, o gigante da solidão. E a gente percebe uma das coisas interessantes, que todos esses gigantes, eles não são visíveis. Esses gigantes, por eles não serem visíveis, muitas das vezes, passa-se despercebido de nós. Por muitas das vezes, eles não acabam sendo temidos. Um exemplo que nós temos, quando o gigante ele é visível, fica mais fácil de lutar. Golias, um exemplo de Golias. Golias, Davi estava vendo ele. Ele era um gigante forte, um gigante perito em guerra. Davi via, contemplava, ficava-se mais fácil de lutar, porque sabia os movimentos que ele iria fazer. Então, conforme a posição dele, Davi estava vendo, Davi estava contemplando. Davi sabia o tamanho da afronta que ele estava enfrentando, porque era visível, e por ser visível, ele acabava sendo temível. Agora, esses gigantes que nós estamos estudando, aprendendo a vencer eles, são gigantes que não são visíveis. E quando nós não estamos contemplando eles, nós acabamos muitas das vezes também não temendo, não vigiando, não estando atento. Por isso que a luta fica mais difícil, porque às vezes é um gigante que vem devagarinho, de mansinho, a gente não percebe. E hoje nós vamos continuar aprendendo, louvado seja o Senhor, porque Deus tem ministrado muito forte sobre as nossas vidas com relação a esses gigantes. E o gigante que hoje nós vamos aprender a vencer é o gigante da inveja. É o gigante da inveja. Hoje nós vamos aprender a vencer mais um gigante, o gigante da inveja. E Provérbios capítulo 14, versículo 30 nos diz assim, e aí nós vamos começar a entender por que nós precisamos vencer esse gigante. Por que nós temos que estar atento com relação a esse gigante. Olha o que a palavra do Senhor diz. Provérbios 14, 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Mas a inveja é podridão para os ossos. Há uma outra tradução que diz assim, ela corrói como o câncer. Ela corrói como o câncer. Então a inveja, ela corrói como câncer. Ela é podridão para os ossos. E uma das coisas que nós precisamos entender, antes de aprendermos a vencer esse gigante, é que nós não estamos falando de pessoas que sentem inveja de nós, mas nós estamos falando de quando nós nos tornamos os invejosos, quando a inveja está dentro de nós, quando a inveja está dentro do nosso coração, quando a inveja encontra lugar dentro do nosso coração. Então, é esse gigante que nós vamos aprender a vencer. Ninguém admite que é invejoso. Ninguém admite. A pessoa ela não admite que ela é uma invejosa. E por isso que nós precisamos estar atentos, aprender a vencer esse gigante, porque ele corrói como câncer. Ele é podridão, ele apodrece os ossos, ele vai destruindo de dentro para fora. E a gente precisa ter atenção. É como aquela situação, o mesmo testemunho com relação ao fofoqueiro. Ninguém diz, eu era eu era fofoqueiro demais, agora não sou mais, Jesus me libertou. Você já ouviu algum testemunho assim? Eu era um invejoso que secava pé de pimenta, né? E Jesus me libertou. Ninguém conta testemunho desse tipo, porque ela não admite que ela é um fofoqueiro, ela não admite que ela é um invejoso, que ela é uma invejosa.
E às vezes esse mal está dentro de nós. E enquanto nós não reconhecermos, a gente não consegue lutar, a gente não consegue vencer. E a palavra do Senhor diz que ela é podridão para os ossos, ela vai nos matando, ela vai nos matando. Tem uma expressão muito popular que as pessoas falam, que é bem assim, ó: a inveja mata. Quem já ouviu essa expressão? Poucas pessoas ouviram, né? A inveja mata, é uma pura verdade, porque ela é podridão para os ossos, ela corrói como um câncer. Só que quando essa expressão é usada, inveja mata, não está se referindo ao invejado, mas está se referindo ao invejoso, a pessoa que tem inveja, a pessoa que sofre desse mal, a pessoa que sofre desse mal, do mal da inveja, está se referindo a ela, não ao invejado. Então por isso que nós, como cristãos, nós precisamos estar atentos e buscar a libertação no Senhor, reconhecer esse mal, reconhecer quando nós estamos sendo atacados por ele, quando a inveja quer fazer morada no nosso coração. Podridão para os ossos é uma morte, algo que está sendo consumido de dentro para fora. Então por isso que a inveja ela é prejudicial para a nossa vida. Uma outra citação que eu fiz uma mudança, isso aqui não está na Bíblia, essa citação, certo? Vamos procurar na Bíblia onde é que está, não está na Bíblia. Mas é uma citação que muitos conhecem, assim, ó, essa expressão que diz bem assim: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Quem é que conhece essa expressão aí? Aí eu mudei ela assim, ó: a inveja nunca traz satisfação plena, ela mata a alma e envenena. A pessoa que sofre de inveja, nunca ela está satisfeita, nunca ela está satisfeita, nunca ela consegue se satisfazer, mas ela vai morrendo aos poucos, ela vai morrendo aos poucos, e é o que a palavra do Senhor nos diz. Também, uma outra coisa, o problema não são as pessoas que nos invejam, mas quando nós somos os próprios invejosos. Quando a Bíblia está se referindo à inveja, ela não está se referindo às pessoas que estão nos invejando, mas quando nós praticamos esse mal, quando este mal está morando em nós, nas nossas vidas, e aí que se torna problema, e aí que nós temos que buscar no Senhor e vencer esse mal. Por quê? Tem muitas pessoas que lutam de maneira errada contra a inveja. Ela luta sempre contra o invejoso. Está errado. Porque a inveja ela é um problema quando ela está dentro de nós. Quando ela está dentro de nós. E não quando tem alguma pessoa que tem inveja de mim. Mas quando ela está dentro de mim, ela se torna prejudicial. Tem pessoas que por não saberem e por terem a inveja e enxergarem a inveja de uma forma distorcida, o que elas fazem? Ela vai lá e planta uma folhagemzinha, né? Comigo ninguém pode, espada de São Jorge, ferradura de cavalo, tudo para espantar o invejoso. E na verdade a inveja ela é prejudicial quando está dentro do coração da pessoa. Porque quando há alguém com inveja da minha vida, eu tenho Deus para me guardar. O Senhor nos protege, o Senhor nos livra. Agora, quando a inveja mora dentro de mim, aí ela é como podridão para os ossos. Ela corrói como um câncer. Ela vai nos matando aos poucos. Ela vai nos matando aos poucos. Então, por isso que nós precisamos aprender a lutar contra esse gigante. O gigante da inveja. E nós vamos vencer mais um gigante nessa manhã. Amém? Nós vamos aprender a vencer mais um gigante nessa manhã. Amém? Até o amém fica mais fraco quando fala de inveja, né? Se o Furbão Everton falasse, nessa manhã nós vamos aprender a conquistar um carro zero. Era pulo nas cadeiras. Era até aplauso saía. Mas como nós falamos de um mal que nós precisamos reconhecer, demora para cair a ficha. Demora para nos despertarmos e reconhecermos
que a inveja está dentro de nós, que o mal está dentro de nós e nós precisamos lutar contra ele. E então, o que vem a ser uma outra expressão também, tem pessoas que até brincam, né? Lembrei agora, não tem? Tem pessoas que até brincam, como eu falei antes, fulano é tão invejoso que seca pé de pimenta, aí todo mundo tem medo dele. Na verdade tem que ter medo quando a inveja está dentro dela, quando você é o invejoso, quando a inveja está dentro de você. Porque contra o povo de Deus não existe feitiço, não existe maldição. As pessoas podem fazer um trabalho na encruzilhada e colocar o seu nome. Você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Mal nenhum vai chegar à tua casa. Mal nenhum vai chegar. Jesus está sobre a tua vida. O sangue de Jesus te perdoou, te lavou, te purificou. O mal não pode te atacar, não pode chegar até você. A pessoa pode fazer o sacrifício de animal que for, galinha preta, pode o que for. O mal não vai chegar até você. Deus está te protegendo. Agora o grande problema é quando o mal está dentro de nós. Porque às vezes ele é silencioso, como a inveja, como a depressão, como a solidão, como o medo. É um gigante que não é visível, nós não conseguimos ver ele. E por não conseguirmos ver esse gigante, ele acaba não sendo temível. Passa desapercebido. Nós não damos atenção para ele. E a inveja da mesma forma. Então, que venhamos reconhecer e lutar em nome de Jesus. Gente, inveja, o que vem a ser inveja então? Para nós entender um pouquinho. O que quer dizer inveja? Inveja quer dizer o seguinte: querer o que é dos outros para você e desejar a bênção que não é sua. Querer o que é dos outros para você e desejar a bênção que não é sua. É desejar para si a mesma posição, habilidades, as realizações do próximo, sentindo ao mesmo tempo tristezas e ressentimentos por ser a outra pessoa que está sendo abençoada e não você. E não você. Então isso é inveja. Isso é inveja. A inveja não tem a ver comigo e com o que eu tenho, se é pouco ou muito, tem a ver com o que o outro tem e o que eu queria ter, mas não tenho. É desejar aquilo que é do próximo, as conquistas do próximo, as realizações, às vezes até os sonhos que o próximo tem. É querer ter, é querer possuir. Eu não tenho isso, mas eu desejo. E também, como a gente viu, é quando alguém tem uma realização na vida, eu acabo me entristecendo com isso porque não sou eu. Ao mesmo tempo eu fico contente e feliz quando a desgraça chega na casa dessa pessoa. Isso é inveja. Isso é inveja. E é algo que não pode existir entre nós. Não pode habitar no nosso coração. Nós não podemos compactuar com esse sentimento. Mas devemos lutar. Devemos lutar. Porque é um gigante que muitas das vezes se levanta e a gente vai ver que destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói vínculos, leva pessoas ao sofrimento. E nós devemos aprender a lutar contra esse gigante. E é o que nós vamos aprender nessa manhã. E o Senhor vai estar nos dando vitória. Amém? Amém? Glória a Deus. Gente, outra coisa. O invejoso chora de ver a alegria dos outros e se alegra com a desgraça, como a gente falou antes. Olha o que a palavra do Senhor diz: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12:15. O invejoso ele faz ao contrário. O invejoso ele chora porque os outros estão se alegrando, e ele ri quando os outros estão chorando. E ainda usa argumentos para querer justificar. Também é por causa disso, é por causa daquilo. E é pura inveja, é pura inveja. E esse gigante não pode existir no nosso meio. Não pode habitar no nosso meio. Somos uma família onde um tem que torcer pelo sucesso do outro. Amém?
aonde um deseja que o outro vá muito mais além do que ele. Isso é evangelho, e é o que nós precisamos aprender a viver. Porque senão esse gigante se levantando na minha vida e eu não percebendo, ele vai fazer um baita de um estrago. E às vezes pode ser tarde demais. E que o Senhor nos liberte desse mal. Então a Bíblia Sagrada nos diz: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é evangelho. O invejoso, ele faz ao contrário. Ele ri quando os outros estão chorando e ele chora quando os outros estão conquistando. A inveja, gente, olha o mal que é a inveja. A inveja, ela é o mais solitário de todos os vícios. Ela olha para as pessoas como inimigas. Ela não consegue ver as pessoas como amiga, mas ela sempre vê como concorrente. Sempre vê como concorrente. Na igreja, no aprisco, pegar um exemplo nosso, né, do aprisco, vamos pegar um exemplo do aprisco. Está lá a pessoa, trouxe uma palavra abençoada, aí tem a outra pessoa que está junto com ela, que aceitou a Jesus na mesma época, no mesmo tempo, e essa pessoa está avançando, e a outra, em vez de ficar alegre e feliz, não, ela fica triste, ela murmura, reclama, questiona, tem inveja do sucesso do seu irmão, tem inveja que o seu irmão está avançando, está progredindo, e quando esse irmão para de vir ao aprisco, ela se alegra, ela tem prazer, ela não fica triste, mas ela tem prazer, porque é invejosa, é uma pessoa invejosa, e o mal que nós precisamos lutar contra ele. E aí você vai dizer assim: irmão Everton, tudo bem, tudo certo, mas esse gigante aí é meio brincadeira, né? A gente sabe, gente, esse gigante faz parte das obras da carne, vem junto lá com o pacotinho quando a gente nasce. Obras da carne, inveja, obras da carne. Não é um sentimento que o diabo vem e coloca dentro da pessoa, é um sentimento que nós nascemos com ele do berço, que a gente luta desde lá do berço. E quanto mais eu me alimentar das coisas do Senhor, menos espaço esse gigante vai ter na nossa vida. Então por isso que nós precisamos nos alimentar das coisas espirituais, aprender a identificar, fazer uma autorreflexão da nossa vida, como eu tenho servido ao Senhor, como a minha vida está diante do Senhor, eu tenho agradado ao Senhor em todas as áreas, ou eu sou um invejoso? Eu me alegro com as conquistas do meu irmão, eu me alegro porque o meu familiar desceu as águas, ou eu fico lá na minha cabeça: isso aí é só para... isso é só um mês, é só fogo de palha. O invejoso. Tem pessoas que são assim. Ela não consegue ter prazer na vitória do próximo. Ela não consegue ter alegria com o sucesso do próximo. E que o Senhor nos guarde. O Senhor nos livre desse mal. Porque esse mal acaba rompendo relacionamentos de anos. Esse mal leva pessoas a ter atitudes que muitas das vezes a gente fica pensando: como pode um crente fazer isso? Por causa da inveja, por causa do gigante da inveja. Mas nessa manhã ele vai cair por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um outro exemplo que a gente tem, essa semana aí, a gente ouviu 2 testemunhos aí de 2 famílias. Há tanto tempo eles querendo comprar uma casa, um terreno, alguma coisa desse tipo, e eles estavam há tanto tempo, e aí a gente já sabendo aí, a gente sempre colocando junto diante do Senhor, e aí foi semana passada, semana retrasada, teve uma das famílias mandou uma chave, uma foto de uma chave para nós pelo WhatsApp, e aí depois mandou um áudio dizendo: irmã, olha só, glória a Deus, a gente conseguiu comprar a nossa casinha, do jeito que a gente queria, feliz da vida. Então mostrando as fotos lá e se alegrando, e aí a gente comentando, a gente se alegrou bastante, porque há tanto tempo eles querendo comprar, e Deus dando essa bênção para eles. E aí depois a gente teve no discipulado, terça-feira, uma irmã dando um testemunho também, que eles conseguiram comprar um terreno, e ela falando: um terrenão, um baita no terreno assim, Deus é bom, glória a Deus. E aí a gente se alegrou também junto com eles.
Então, agora o invejoso já vem diferente. Primeira coisa que o invejoso diz é: eu quero ver conseguir pagar. Primeira coisa que o invejoso faz: quero ver só. Está achando que é fácil? Primeira coisa que o invejoso faz. Porque ele não consegue se alegrar. Ele não consegue dizer glória a Deus pela conquista do meu irmão. Sabe por quê? Porque ele não está conquistando. Então, porque ele não está conquistando, ele não quer que os outros conquistem. Ele não se alegra com a conquista dos outros. Ele não tem prazer quando o seu irmão está avançando, conquistando, está sendo abençoado. Vai lá, o irmão está desempregado, tanto tempo, vai lá e dá um testemunho: irmão, conseguiu um emprego em tal empresa lá, coisa e tal. Aí o invejoso está desempregado, o invejoso também está desempregado. Daí o irmão vai e fala: mas você está louco? Por esse salário ele não sai nem de casa. Mas está desempregado. Está desempregado. É inveja, gente. A inveja nos impede de avançar. A inveja nos impede de conquistar. A inveja nos impede de desfrutar das promessas do Senhor. E que venhamos fazer como a palavra do Senhor diz: nos alegrar com os que se alegram. Amém? Nos alegrar com os que se alegram. Podemos dizer também que a inveja é prima irmã da cobiça. O invejoso, ele sempre cobiça aquilo que é o do outro. Ele sempre acaba cobiçando aquilo que é do outro. A inveja também, ela é como um vírus que entra na pessoa e vai paralisando a vida espiritual dela, vai impossibilitando ela de viver em paz com os outros e consigo mesmo. A inveja também rouba a paz do coração da pessoa. Ela fica atribulada quando os outros estão conquistando, quando os outros estão sendo abençoados. Perde até o sono. Um invejoso perde até o sono, pensando no outro que foi abençoado, pensando no outro que está desfrutando de muitas bênçãos. Assim é a vida do invejoso. Por isso que a Bíblia nos exorta várias vezes a lutar contra esse mal. Só que as pessoas entendem de forma errada. 99% das vezes que a Bíblia fala de inveja, 99,9999% das vezes que a Bíblia está falando da inveja para lutar contra esse mal, não está se referindo a lutar contra pessoas invejosas, mas quando esse mal está dentro do nosso coração, dentro de nós. E aí que precisamos estar atentos. Por isso que é um gigante que muitas das vezes não é temido, porque a gente não está vendo ele. Ele vem devagarinho. Ele vai se manifestando aos poucos. E se a pessoa não reconhecer, ela acaba não percebendo. Ela acaba não percebendo que ela está sendo uma invejosa, que ela não está se alegrando com os que se alegram, e nem chorando com os que choram, mas ela está fazendo ao contrário. Ela está chorando porque aqueles lá estão rindo e se alegrando, e ela está rindo porque aqueles outros estão chorando. Ela faz ao contrário, o invejoso faz ao contrário. E nós, como igreja do Senhor, não podemos agir assim. Na nossa vida tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Gente, isso é evangelho. Isso é viver agradando ao Senhor. Isso é viver agradando ao nosso Deus. A inveja, ela é tão maléfica que quando a pessoa ela é possuída pela inveja, ela tem inveja até da doença dos outros. Ela tem inveja até da doença dos outros. Ah, irmão, como assim? Vê a pessoa doente e aí já murmura e já reclama, porque ela queria que fosse ela. Ela queria que fosse ela que estivesse recebendo o cuidado. Ela queria que fosse ela que estivesse recebendo a atenção. Assim é invejoso. Então, que o Senhor nos guarde. Gente, olha só o mal que é a inveja. A inveja, ela acaba gerando rebeldia. Números capítulo 12, versículo 2 diz assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Não tem falado por nós também, através de nós? Quem falou isso foi Miriam e Arão.
questionando a autoridade de Moisés. Eles começaram a se achar que nem Moisés, começaram a ter inveja de Moisés, porque Moisés era um homem que falava, na linguagem dos jovens, hein, tete a tete com Deus, não tinha volta. Era um homem que estava ali juntinho ao Senhor, ele ouvia a voz de Deus, era um homem que tinha relacionamento, intimidade com Deus, era um homem que quando antes de Deus fazer as coisas, dizia para ele, eu vou fazer tal coisa. E agora os irmãos de Moisés começaram a ter inveja dele, começaram a ter inveja de Moisés. Por que Deus só fala com ele? Deus pode falar com a gente também. Por que Deus só quer usar ele? Deus usa nós também. Coração invejoso, gente. E a palavra do Senhor nos mostra que por causa disso, eles acabaram ficando doentes. Por causa disso, por causa da inveja, eles ficaram doentes. E a Bíblia nos mostra que a inveja, ela é podridão para os ossos. Ela nos deixa enfermos. Ela nos tira a alegria de viver. Porque a gente está mais triste porque os outros estão conquistando do que alegre com as coisas que nós já conquistamos. Então por isso que é prejudicial. Por isso que a inveja é um gigante que nós precisamos lutar e lutar e lutar contra ele. Todos os dias colocando a nossa vida aos pés do Senhor, buscando na sua palavra. Mandamento contra a inveja, temos até o mandamento contra a inveja. Êxodo capítulo 20, versículo 17, um dos 10 mandamentos, está lá no decálogo. Deus já sabendo como era o coração do ser humano, Deus diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O que a Bíblia está dizendo? Não tenha inveja do teu próximo. Não tenha inveja do emprego do teu próximo, dos bens do teu próximo. Não tenha inveja do casamento do teu próximo. Não tenha inveja do teu próximo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Deus é tão amoroso, cuida da gente com tanto carinho e nos mínimos detalhes, até sobre isso. Não tenha inveja do teu próximo. Por quê? Porque ela acaba sendo um mal na nossa vida. Ela acaba sendo um gigante que vai nos destruindo, nos matando aos poucos. Nos matando aos poucos. Algumas áreas da vida onde a inveja pode se apresentar. Bens materiais. Primeiro, bens materiais. Um exemplo que a gente tem sobre a vida de Isaac. E ele tinha muitos rebanhos e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Nos bens materiais. Falando sobre Isaac, Gênesis 26, 14. Então, a gente tem um exemplo que acontece na nossa vida. Acontece sobre a vida de irmãos. Um exemplo bem claro. Está lá o irmão abençoado, sendo próspero, Deus prosperando ele. Aí o irmão vai lá e compra um carro. Aí o invejoso olha o carro que o irmão comprou. Ele tem um carro bom também, não tem necessidade de trocar. Mas porque ele é invejoso, ele vai lá e se mete em dívida. Ele vai lá e se mete em conta. Só porque o irmão comprou um carro. Só porque o irmão adquiriu um carro. Ele não se contenta. Ele não fica feliz, ele não consegue se alegrar, mas ele vai lá e se mete em dívidas e conta só porque o irmão comprou um carro. O invejoso é assim. A pessoa compra uma casa, o invejoso olha, ele tem a casa dele, mas ele vai lá e tem que comprar uma também. Ou acha um monte de defeito. A pessoa vai lá e compra um terreno, olha o invejoso, inveja nos bens materiais. A pessoa vai lá e compra um terreno, tem aclive e declive, quando ele é caído para os fundos, acredito eu que é declive, é isso, irmão André Fernando? Então aclive quando ele é caído para frente, que é o que todo mundo quer, né? Caimento para frente, coisa e tal. Mas ele compra um terreno, caimento para os fundos, mais baixo que o nível da rua. Aí a pessoa, o invejoso, olha, tu vai gastar um monte para construir uma casa aí.
Isso aí é encrenca, né? Agora, se ele pegar e dizer, irmão, não vou conseguir construir, quer comprar? Ah, eu quero. Mas não era um problema, não era algo ruim, terreno não era uma bomba, mas se oferecer para ele comprar, ele quer. Assim é o invejoso, ele não consegue ver coisas boas nas conquistas do próximo, ele não consegue ver nada de bom, é tudo ruim. Mas se ele tiver a oportunidade para adquirir aquilo que o próximo adquiriu, ele vai lá e adquire. Por quê? Por causa da inveja. Por causa da inveja. Na vida material, preste muita atenção, por causa da inveja, muitas pessoas estão se endividando por causa da inveja. Muitas pessoas estão se endividando e por causa da dívida, aí falta paz, vem a briga no casamento, perde o sossego, porque começa a ficar preocupado com as dívidas, mas tudo começou por causa do sentimento da inveja. Por causa do sentimento da inveja. Pessoas também, algumas áreas, busca por posição de poder. As pessoas estão tão focadas em obter uma posição, um cargo, e não conseguem perceber que o seu coração pode estar estragado, cheio de inveja. E o que nós temos que fazer é entender que os planos do Senhor, os caminhos de Deus, são muito mais altos que os nossos caminhos. Amém? Quando eu entendo isso, que os caminhos do Senhor, os planos do Senhor são mais altos que os meus caminhos, eu não vou ficar com inveja da vida do meu irmão, porque eu sei que aquilo que Deus tem para mim é bom também, é maravilhoso também, que Deus vai me abençoar, mas no tempo dEle, na hora dEle. O que eu tenho que fazer como filho de Deus é me alegrar com a vida do meu irmão, que está se alegrando pelas bênçãos que ele conquistou. E é isso que nós precisamos fazer. Entenda, os caminhos do Senhor, os planos do Senhor são muito melhores, muito mais melhores e muito mais altos do que os nossos planos, do que os nossos caminhos. Amém? Louvado seja o Senhor. Também inveja na área das relações pessoais, né? Aqui, como a gente comentou antes, casamentos que terminaram por causa da inveja. Casamentos que terminaram por causa da inveja. Mulher com inveja do marido da outra, o homem com inveja da esposa do outro. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque daí começa a fazer comparações. Comparações que nenhum esposo, nenhuma esposa gosta de ouvir. Por isso que a inveja, ela acaba sendo mal. E nós precisamos lutar contra ela. Nós precisamos aprender a lutar contra ela e vencer em nome de Jesus. Muitos casamentos, relacionamentos chegaram ao fim simplesmente por causa da inveja. A gente está acostumado a ouvir que muitos casamentos terminaram por causa dos ciúmes. É ou não é? Sim ou não? Vamos lá, a moda é, dá um like aí se é ou não é, vai lá. Está acostumado, por causa dos ciúmes. Mas agora por causa da inveja, tem muitos casamentos que também terminaram. Porque o marido começa a ter inveja da esposa que o outro tem e começa a fazer comparações. E a esposa da mesma forma, começa a fazer comparações com o esposo da outra. Isso acaba gerando problema dentro do casamento. O invejoso, ele sempre acha a grama do vizinho mais verde do que a dele. Assim é o invejoso. Ele sempre acha a grama do vizinho mais verdinha do que a dele. Só que tem um problema, o invejoso, ele foca muito nos resultados. Ele não olha no esforço que foi feito para se chegar àquele resultado. Ele não olha que o vizinho de manhã está aguando a grama, de noite está molhando a grama, o vizinho corta, o vizinho cuida, ele não olha isso. Ele olha só o verde. O invejoso é assim. Ele não vê o esforço que a pessoa fez. Ele não consegue ver tudo aquilo que a pessoa fez para estar desfrutando
das bênçãos, das conquistas nos dias de hoje. Ele vê só o resultado. O invejoso apaga o esforço, ele foca só no resultado. Ele quer ter a mesma grama, mas não quer pagar o mesmo preço. O invejoso não gosta de pagar preço. Ele não gosta. Ele gosta de ir pelo caminho das águas, que é o caminho mais fácil. Eu sempre costumo dizer, o caminho das águas, caminho mais fácil. Larga aí um copo d'água aqui em cima do púlpito, ele vai procurar o caminho mais fácil para ir embora. Vai pegar a ladeirinha, o cantinho, se tiver uma pedra, ele vai pelo lado e vai embora. Agora o caminho da formiga é o caminho mais difícil. Vai atravessando obstáculo, vai vencendo obstáculo, vai passando por cima de pedra, vai passando por cima de tudo, para poder chegar no seu destino. E o invejoso não quer fazer esforço. Ele olha a pessoa prosperando, sendo abençoada, ele olha a pessoa adquirindo, ele olha a pessoa avançando, os negócios bombando, aí ele fica, isso aí é só um momento mesmo, isso aí ligeirinho, vai dar com o burro nas águas, ligeirinho vai se quebrar, ligeirinho, sempre tem uma desculpa. Mas ele não olha quantas madrugadas aquela pessoa ali passou em claro, pensando, maquinando, tendo criatividade, olhando de fazer diferente de alguma forma, como ela ia tratar os clientes. Ele não olha isso, ele despreza tudo isso. O invejoso, ele não contribui, ele não é fiel, mas ele tem inveja daquelas pessoas que são fiéis ao Senhor. Ele questiona, ele argumenta, ele reclama, ele não consegue ser fiel. O invejoso não consegue ser fiel ao nosso Deus. Um outro exemplo, o invejoso quer ter a família que a outra pessoa tem, mas não quer investir na família como aquele irmão tem investido. Ele quer ter a mesma família, quer ter as mesmas coisas, mas não quer investir como aquele irmão tem investido. Ele quer ter a esposa, que a esposa venha honrar ele, mas ele não investe como aquele irmão tem investido. Porque o invejoso não gosta de pagar preço. O invejoso não gosta de fazer esforço. E um cuidado que nós precisamos ter, gente. Vamos fazer esse gigante cair por terra. Amém? Somos uma família. Somos uma família. E nós precisamos viver como uma família. Esse gigante não pode ter espaço no nosso meio. Esse gigante não pode habitar no nosso meio. Ele tem que cair por terra. E em nome de Jesus ele vai cair por terra. Assim como o gigante da depressão, do medo, da solidão, eles vão cair por terra. E quem vai reinar sobre a nossa vida é o Senhor Jesus. Amém? Como a gente falou antes, a inveja ela pode destruir relacionamentos. Primeiro, ela causa conflitos, destruindo os outros e também a nós mesmos. Tiago capítulo 4, versículo 1, versículo 1 e 2 diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Olha a pergunta que Tiago faz. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguem obter o que desejam. O invejoso é disposto até a matar para conseguir aquilo que é do próximo. Invejais e matais, porém não conseguem obter aquilo que desejam. Exemplos que a gente tem na Bíblia: Caim, por inveja, tira a vida do seu irmão. Acontece muito dentro das famílias. Um filho é elogiado e o outro fica com ódio, com raiva. O outro não se agrada com o elogio que o irmão está recebendo. Acontece muito, e nós como pais precisamos aprender a lidar com isso, ensinar os nossos filhos. Então acontece muito. Às vezes entre irmãos, já adultos, por causa da inveja, acham que a mãe prefere mais um do que o outro. Às vezes homem já, adulto, com filho, ainda com esse sentimento, que o pai prefere o fulano do que o beltrano. Inveja nos impede de viver um relacionamento abençoado, nos impede de viver um relacionamento que agrada ao Senhor. E nós precisamos fazer cair por terra.
Um outro exemplo que nós temos do rei Saul, um homem que foi escolhido por Deus, ungido pelo profeta. Agora, por causa da inveja, ele acaba sendo possuído pelos demônios. A inveja abriu as portas do coração dele, porque se encheu de ódio, de rancor, e ele queria tirar a vida de Davi. Tem muitas pessoas assim, abrindo um parênteses, aqui na nossa igreja não acontece, mas muitos ministérios por aí afora acontece isso. O líder não tem prazer que o discípulo venha avançar e crescer. Quando ele vê o discípulo avançando e crescendo, ele faz de tudo para barrar, ele faz de tudo para impedir o crescimento das suas ovelhas. Por quê? Por causa da inveja. E um líder que honra o Senhor, que teme ao Senhor, ele tem que ter prazer nos seus liderados, que avancem muito mais do que ele. Se hoje ele cuida de 5, 6 apriscos, o desejo do coração dele, a alegria tem que ser que o seu discípulo venha cuidar de 10, 20. Agora, com o invejoso é o contrário. Ele acaba barrando o crescimento, ele não se alegra, ele tenta impedir de várias formas. Ele não consegue valorizar os talentos individuais por causa da inveja. Assim foi Saul. José foi vendido pelos seus irmãos. Ninguém queria ele perto por causa da inveja. A inveja nos leva a tomar atitudes, a ter atitudes assim. Por causa da inveja que tinham de José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Um outro exemplo que nós temos, o nosso Senhor Jesus. Os religiosos invejavam muito a ele, muito o ministério do nosso Senhor. Era tanta inveja, que crucificaram ele. E como igreja do Senhor, Deus não nos chama para estar odiando os nossos irmãos, mas para nos alegrar com eles e para chorar com eles. Amém? Que Deus nos guarde desse sentimento. Também, gente, a inveja, ela é causadora, ela provoca ressentimento. Aprendemos a lutar contra o gigante do ressentimento. E a inveja, ela é uma das causadoras do ressentimento. Tito capítulo 3, versículo 3 diz assim: porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos à maldade e à inveja, servíamos à maldade e à inveja, odiando-nos uns aos outros. A inveja nos leva a odiar os nossos irmãos. O invejoso tem prazer em espalhar fofoca, em espalhar comentários maldosos. O invejoso tem prazer de fazer isso. O invejoso chega a coçar a língua, tem coceira na língua, para espalhar esse tipo de comentário contra uma pessoa, contra o seu irmão. E mais ainda quando o seu irmão está conquistando e avançando e sendo abençoado. Que Deus venha nos guardar. Isso aqui é para a igreja, é para nós. É para nós. Lembrando, nós não estamos lutando contra as pessoas que são invejosas. Nós estamos aprendendo a lutar contra os gigantes que podem se levantar dentro do nosso coração, dentro de nós. Como eu falei, nós temos que reconhecer, porque dificilmente... Eu vou dizer lá um testemunho, irmão. Eu sou um ex-invejoso, né? Eu era tão invejoso, ninguém fala, porque ninguém reconhece, porque não é visível. Nós não estamos vendo, e quando não estamos vendo, a gente acaba não temendo. E aí que está o perigo. Por isso que é uma luta bem mais difícil de se lutar. O invejoso tem o coração cheio de ódio e de rancor. Também, a inveja nos faz ficarmos doentes. Provérbios 14, 30 que a gente leu. A inveja corrói como câncer. O invejoso passa mal o dia inteiro. Ele fica doente ao ponto de não se alegrar com a conquista do próximo.
O invejoso só não tem inveja quando ele encontra uma pessoa assim como ele. Uma pessoa que compactua a mesma ideia que ele, que fala a mesma linguagem que ele, que tem os mesmos pensamentos que ele. Aí fecha todas, né? Aí o invejoso se sente em casa. Que daí é duas pessoas minando, maldizendo e falando mal do outro. Aí o invejoso está em casa. Quem diz? Aí fechou todas, né? Então o invejoso ele vive assim. Ele não tem prazer na conquista dos outros. Jó capítulo 5, versículo 2, falando ainda sobre a inveja que nos torna doentes, assim: o ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. E a inveja destrói o tolo. Que o Senhor Deus nos guarde. Que o Senhor Deus nos guarde e nos livre desse sentimento. Como a gente pode vencer isso, gente? Quase indo para o final já. Como nós podemos vencer a inveja? Primeiro, resistindo às comparações de si mesmo com os outros. Parando de ficar fazendo comparação. Como eu falei antes, marido comparando a esposa com a esposa dos outros. A esposa comparando o seu marido com o marido das outras. Às vezes a mãe comparando o seu filho com o filho dos outros. Queria que o meu filho fosse assim. Ensine, ore, abençoa. Quando ele estiver dormindo, vai lá e coloca a mão na cabeça dele. Repreende o mal, que o teu filho vai ser muito mais abençoado. Então parar com as comparações. Primeira coisa é parar com essas comparações. Olha, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12 nos diz assim: não ousamos nos igualar ou nos comparar com os outros, porque é ruim, é prejudicial para nós mesmos, é prejudicial para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. Então dê o seu melhor, não faça nada relaxadamente, mas viva com intensidade na presença do Senhor. E também nem se frustre se alguém fizer melhor que você, mas glorifique a Deus, porque é uma oportunidade de você fazer melhor ainda. Não fique murmurando, reclamando e tendo inveja que a pessoa fez algo melhor que você. Não fique comparando. Não fique comparando. Falamos antes, não fique comparando a sua esposa ou esposo com os outros, porque acaba destruindo o casamento. Acaba destruindo o seu casamento. Como vencer a inveja? Alegrando-se com o que você tem. Eclesiastes capítulo 6, versículo 9 diz assim: mais vale se contentar com o que os olhos veem, do que sonhar com desejos irrealizáveis. Irrealizáveis. Mais vale se contentar com o que os olhos veem, do que sonhar com desejos irrealizáveis. Gente, a Bíblia nos ensina a estarmos contentes. O apóstolo diz bem assim: tendo o que vestir e o que comer, estejais mais que contentes. Que contentes. Quando nós aprendemos a viver uma vida de contentamento no Senhor, nós não vamos ter inveja, nós não vamos cair nessa armadilha, mas nós vamos nos alegrar no Senhor, por tudo aquilo que Ele já nos deu e acrescentou sobre a nossa vida. Amém? Também, respondendo aos outros com amor. Como nós podemos vencer a inveja? Respondendo aos outros com amor. 1 Coríntios 13, 4 assim: o amor é paciente, bondoso, ele não inveja. Ele não inveja. Se eu sou filho de Deus, Deus é amor, habita no meu coração, eu aceitei a Jesus, digo que amo Ele e que quero a presença dEle sobre a minha vida, a inveja vai conseguir habitar no meu coração? Sim ou não? A inveja vai conseguir habitar no meu coração? Por isso que nós precisamos vigiar e cuidar, e não dar espaço para ela, porque se ela conseguir habitar, é porque alguma coisa está faltando. É porque está faltando da presença de Deus sobre a nossa vida. Está faltando praticarmos a palavra do Senhor. Está faltando nos contentarmos no Senhor. Então o amor é paciente e bondoso. O amor não
inveja e ele não se vangloria. O invejoso, ele gosta muito de se vangloriar. Ele gosta muito de se vangloriar. Agora, quando praticamos e entendemos o Evangelho, nós vivemos o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Como uma família, rompendo e se alegrando no Senhor. Preste muita atenção. Quando você aprende a se alegrar com a vitória dos outros, você vive sempre alegre. Isso é muito forte. Quando você aprende a se alegrar com a vitória dos outros, você vive sempre alegre. Porque tem sempre alguém ao seu redor, em algum momento, dando testemunho e se alegrando pelas conquistas. Olha que chave poderosa para vencermos a inveja e vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Nos alegrar com a vitória dos outros. Se eu for me alegrar com a vitória dos outros, eu não vou ficar murmurando, que nem um maracujazinho de gaveta, porque sempre tem um irmão ou outro dando testemunho, tem sempre um irmão ou outro contando uma bênção, tem sempre um irmão ou outro dizendo, venci uma batalha, venci mais uma, é mais uma conquista, e nós vamos estar sempre nos alegrando. Agora, quando eu faço ao contrário, eu me entristeço com a alegria dos outros, eu vou viver como? Sempre triste. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Eu quero viver sempre alegre. Eu quero viver sempre glorificando o Senhor, praticando a palavra do Senhor. Eu preciso aprender isso. Nós precisamos aprender isso como igreja do Senhor. Não deixe a frustração ser o ator principal da sua história. Viva alegre. Como podemos vencer a inveja? Redirecione a sua mente. Colossenses 3:2, pensai nas coisas do alto, colocar a sua cabecinha abençoadinha nas coisas de Deus, focar essa cabecinha cheia de cabelo, eu não vou dizer cheio, que não tem cheio de cabelo, é dizer, né, daí o irmão F já se quebra, mas a sua cabecinha linda e abençoada, foque nas coisas de Deus. A pergunta é, aonde está a sua cabeça, o seu pensamento? Aonde está a sua mente? Irmão, está complicado, de noite eu não consigo nem dormir, só de pensando no fulano que foi abençoado, que arrumou um emprego, que foi promovido, que ganhou uma vaga, que comprou um carro, que comprou uma casa, o negócio está complicado. Se alegre com as conquistas do teu irmão, que você vai dormir que nem um bebê de noite. Não vai pedir nem tete, vai ser um soninho só. Se alegre no Senhor, amém? Viva contente. Pense nas coisas do alto, redirecione a sua mente para as coisas do alto, para as coisas que realmente venham valer a pena, as coisas do reino de Deus. Outra coisa, esteja no centro da vontade de Deus, esteja no centro da vontade de Deus. E para nós concluirmos, vencendo o gigante da inveja, reconheça esse pecado, reconheça, que é a parte mais difícil, é reconhecer esse pecado, reconheça, porque a inveja é um pecado, a inveja é um pecado, então reconheça, se arrependa, e busque no Senhor, viver uma vida que agrada a Ele, se arrependa e viva a vida para o Senhor. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Mais um gigante, o gigante da inveja. E em nome de Jesus, esse aí não fica mais de pé nas nossas vidas. Amém? Amém? Fecharmos, olha o que a palavra do Senhor diz, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Jesus está vivendo em nós, nenhum gigante vai ficar em pé, todos eles vão cair por terra, todos os gigantes vão cair por terra. Reconheça, se arrependa e lute em nome de Jesus, se alegre no Senhor, busque agradá-lo, que você vai ver a
sua vida, que até hoje estava toda amarrada, toda enredada, que não avançava, não conseguia progredir, as coisas sempre dando errado, você vai começar a se alegrar com a conquista dos nossos irmãos, e você vai ver que as portas vão começar a se abrir. As portas vão começar a se abrir. A sua família, você vai começar a olhar para ela diferente. Você vai começar a valorizar ela como você nunca valorizou até hoje. Porque você vai parar de fazer comparações. Você vai valorizar as coisas que Deus já te deu e já te abençoou de uma forma diferente, sem murmuração. Mas você vai dobrar os teus joelhos e vai glorificar o Senhor. E aí você vai ver que esse sentimento vai começar a cair por terra. Você não vai ter mais inveja dos outros, mas você vai se alegrar muito. Você vai se alegrar muito. Você não vai ser como aqueles que acabam até tirando a vida de outras pessoas por causa da inveja. Você vai ter prazer que os outros venham continuar vivendo muito e sendo muito abençoado pelo Senhor, porque você é um filho de Deus. Você enxerga as coisas como Deus enxerga. Você vê as pessoas como Jesus vê. Você é filha do Senhor. Você é filho do Senhor. E precisamos viver como filhos dele. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você coloque as duas mãos sobre o teu coração. Coloque as duas mãos sobre o teu coração, em nome de Jesus. E eu quero que você faça essa oração junto comigo. Feche os teus olhos e comece a orar. Aí você começa, com os teus olhos fechados, você começa a pensar na história da tua vida, tudo que você passou até hoje, e você vai ver que você não avançou, você não saiu do lugar, não conseguiu ir adiante, simplesmente porque o teu coração era cheio de inveja, simplesmente porque o teu coração era um coração invejoso. E hoje Deus vai te libertar. A inveja corrói como o câncer, é podridão para os ossos, é podridão para os ossos. Quem sabe você nessa manhã está lutando numa batalha grande, você acha que não vai vencer no teu casamento, porque você parou de valorizar a tua família, a tua esposa, o teu esposo, porque você começou a fazer comparações, você acabou invejando as outras famílias, os outros casamentos, e isso aí começou a gerar tribulação no teu coração, e você perdeu a paz, e hoje o teu casamento é luta, é discórdia, vocês não têm mais prazer de estar junto, tudo porque você acabou sendo invejoso. E que Deus venha te libertar nesta manhã, que o Senhor traga sobre o teu coração alento e faça cair por terra todo sentimento que não agrada a Ele. Que esse gigante nesta manhã caia por terra, que venhamos viver o Evangelho, a essência do Senhor, que o Senhor tem prazer que venhamos viver, é honrar ao nosso Deus, nos alegrar com os nossos irmãos, quando eles estiverem se alegrando, e também chorar junto com Ele, quando eles estiverem se chorando, e não ao contrário. Feche os teus olhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos ao teu nome, nós bendizemos a ti nesta manhã. Tu és santo, santo, santo. Obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra não vem, meu Deus, para massagear o nosso ego. A tua palavra não vem para nos dar tapinha nas nossas costas. O Evangelho não é para isso. A tua palavra não vem, Senhor, para fazer com que o nosso coração venha desejar riquezas e mais riquezas, mas ela vem para nos mostrar que precisamos mudar, que para agradar ao Senhor só tem um caminho: vencer, Senhor, a inveja, vencer tudo aquilo que não te agrada. E muitas das vezes, sem perceber, Pai, acabamos praticando a inveja, acabamos nos tornando invejosos. Que a partir de hoje venhamos vigiar, que a partir de hoje, meu Deus, o nosso coração aprenda a viver contente no Senhor, aprenda a te glorificar, aprenda a te exaltar, aprenda a te louvar, Senhor. Nós bendizemos a ti, que o nosso coração não venha viver tribulado, com tribulações por causa da inveja. Livra-nos das comparações, Pai,
Livra-nos de ficarmos comparando, Senhor, as nossas famílias. Livra-nos de ficarmos comparando, Senhor, o sucesso dos nossos irmãos com a nossa vida. Livra-nos de tudo isso, Pai. De comparar ministérios, de comparar chamados, de comparar entregas e renúncia. Livra-nos de tudo isso, Pai. Mas que venhamos nos alegrar, nos alegrar, nos alegrar, nos alegrar, quando os nossos irmãos estiverem avançando, quando os nossos irmãos estiverem conquistando, quando os nossos irmãos estiverem sendo abençoados. Que venhamos nos alegrar como uma família, meu Deus, em nome de Jesus. Que a inveja nessa manhã caia por terra do coração da tua igreja, do coração dos teus filhos. Que a inveja não encontre mais lugar, que a inveja não encontre mais lugar, Senhor, mas que a tua presença encontre lugar no nosso coração todos os dias. Que o teu Espírito encontre lugar no nosso coração todos os dias. Nós te pedimos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, porque aprendemos a vencer mais um gigante. E a partir de hoje esse gigante cai por terra, em nome de Jesus. A partir de hoje o gigante da inveja cai por terra. No nosso coração ele não habita mais, na nossa vida ele não habita mais, porque a partir de hoje, Senhor, o Senhor vai reinar sobre nós. A tua soberania vai estar sobre as nossas vidas. E nós te louvamos, nós te bendizemos e nós aplaudimos a ti, porque tu és o nosso Deus. Aplauda ele bem forte, em nome do Senhor Jesus, em nome